Ok, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live no meu canal, né? A live de hoje é sobre avaliação. Nós vamos esperar um pouquinho, então, as pessoas encontrarem o link que está aberto, a live que começou. Boa noite. Vou aproveitar para compartilhar aqui. A gente já tem 7 pessoas, olha que legal. Opa! 10. Ó, o pessoal já está vendo que o link começou. Vou aqui compartilhar na minha página também. Se a gente entra aqui, a gente conta como mais uma, Léa, ó, no nosso número. Ah, viu? Vamos aumentar. Ai, ai. Então já tem 16 pessoas, tudo bem, gente? Oi, Eric, Yara, Gabriela, que já deram um oi aí nos comentários. Já Oi. disseram um oi. Quem mais quer dizer um oi aí para nós? A Nara, Rosalino, Renata. A Renata vem sempre, né, Renata? Vejo ela todos os dias. Um abraço para ti. Fico muito Ai, que feliz. joia. 26 Estou compartilhando pessoas. aqui. Que joia. Acho que a gente já pode começar a nossa conversa. Ó, a Raquel, Tamara, Gabi. Podemos ir começando a conversa, então. O tema de hoje é avaliação e acompanhamento da aprendizagem na escola democrática. Como é que nós pensamos essa avaliação dentro desse processo democrático da escola? E aí as pessoas podem se perguntar, né? Isso é diferente? É diferente, porque existe alguma coisa por trás, né? Eu sempre digo que as coisas elas não acontecem só a partir dos projetos que nós criamos ou que nós pensamos, mas elas acontecem a partir sempre de um sentimento que vem por trás, né? Daquilo que a gente faz. Então, na última live, a gente combinou com as pessoas que estavam online que nós iríamos falar sobre a avaliação e o acompanhamento dentro da nossa escola e dentro da nossa ideia, né? Aí a gente, vou dizer oi também para a Juliana, a Ângela e a Rosane Sebastiani, querida, que foi a pessoa que me cutucou um pouquinho, precisamos saber mais sobre o conselho coletivo que vocês fazem, né? O conselho coletivo, então, vai estar explicado dentro. Até hoje, mais tarde, um pouquinho, nós vamos ter mais uma professora lá da Adolfina para falar com a gente sobre essa ideia de conselho coletivo, né? Então, assim, a nossa ideia de avaliação coletiva, ela pressupõe que nenhum de nós, não só a avaliação, mas todo o nosso projeto, né, Leia, pressupõe que nenhum de nós nunca está sozinho. Nós não estamos sozinhos Verdade. quando planejamos, nós não estamos sozinhos quando avaliamos, nós não estamos sozinhos, lógico, nós estamos sozinhos, talvez fazendo a avaliação, mas a escola toda pensa e se responsabiliza pela avaliação e pelo cuidado e pelo acompanhamento de todos os alunos. Então, não existe esse aluno é meu, esse aluno é teu, esse é do terceiro, esse é do quarto, e quando ele não está mais no meu terceiro ano, ele está no quarto, então não é mais meu. Não, o aluno é o aluno da Adolfina. Os professores são os professores da Adolfina. Então, todos nós juntos somos responsáveis uns pelos outros. E vice-versa, Exatamente. né? Então, essa ideia de que o professor faz a sua avaliação, né, dentro dos critérios que a gente já estabeleceu, e nós, em conselhos, podemos discutir isso, podemos conversar isso, e somos responsáveis por dar um respaldo para aquele professor quando ele talvez não está conseguindo encontrar uma solução para o aluno. Né? Porque é muito triste, esse sentimento de estar sozinho é uma coisa muito triste de ter. Né? Então, nenhum professor nunca tinha que estar sozinho. Mas também, para a gente poder construir esse sentimento de uma escola que trabalha no coletivo, é que preciso que os professores se libertem um pouquinho também dessa individualidade extrema de achar que minha sala, minha avaliação, meu aluno, e eu tenho poder sobre ele de vida ou de morte.
né? E às vezes uma avaliação mais dura é um castigo, uma sentença, uma coisa para um aluno que não precisaria ser, se na escola inteira se conseguisse ver uma perspectiva para esse aluno no futuro. Então, uma das coisas mais sensíveis, né, que a gente tem na escola é o planejamento coletivo. É o conselho coletivo. Hoje, antes, né, Leia, já estava já trocou. Palavras. É o conselho coletivo. Né? E o conselho coletivo, ele não foi, na verdade, uma invenção nossa, né? Ele já existia na Dolfina antes da nossa gestão começar, mas eu acho que ele foi aprimorado, acho que ele foi acarinhado por todos nós, quando nós começamos a compreender a importância desse conselho. E aí eu vou passar para a Leia para contar um pouquinho do conselho coletivo que acontece ao final do ano, né? Isso. Pode falar um pouquinho, já falei demais. Bom, eu acho que o conselho coletivo ele vem a cada ano, né? Ele vem melhorando, aperfeiçoando, vem fazendo mais parte da gente. E eu me emociono muito para falar desse projeto em especial, porque foi o meu primeiro amor na Dolfina, assim. Eu participei dele como professora do laboratório de aprendizagem, como orientadora e como coordenadora. E o meu primeiro, eu participei apenas como ouvinte, como professora, porque eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei degustando aquele momento, assim, porque, eu ouvia falar o conselho coletivo, tá, vamos lá, aquela correria do final do ano, sem saber exatamente, eu não tinha nenhum aluno meu para levar aquele ano para conselho, e quando eu cheguei lá e eu entendi o que acontecia ali, eu fiquei apaixonada, encantada, aquilo me tocou de um jeito que eu fiquei muitos dias pensando. E eu contava para as pessoas e as pessoas diziam, mas não é assim em todas as escolas? Eu disse, olha, a partir do 6º ano acontece assim. São muitas pessoas que discutem a aprovação, reprovação do aluno. Mas até o 5º ano, no Fundamental 1, fica muito de responsabilidade do professor, ou professor com a coordenação, né? A palavra final acaba sendo do professor. E isso acaba prejudicando, eu acho que todos os envolvidos. O professor, que fica naquela pressão, assim, teve um ano com aquele aluno e teve coisas, às vezes, positivas, às vezes não tanto. E o aluno também fica com um olhar de uma ou, no máximo, 2 pessoas, né? E ainda se a coordenação e a professora estão com o mesmo pensamento, é um olhar apenas, né? E aí chega no conselho coletivo, todo mundo, da escola, falando e pensando no que é melhor para esse aluno, né? Então, na primeira vez que eu fui como coordenadora, eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha essa paixão, esse amor pelo conselho, e pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir conduzir, né, da melhor forma? Eu vou estar ali à frente, né, disso, e ouvindo, mediando as discussões. E eu lembro que a gente conversou bastante, né, Joyce, sobre isso, e muito a respeito assim, vamos pensar qual é o benefício pro aluno, né? O que ele ganha repetindo de ano e o que ele ganha avançando. E eu acho que isso é uma prática que vem melhorando a cada conselho, né? Porque é um momento também de formação. A gente também vai aprendendo a olhar para isso e a discutir sobre isso. Ano passado, a gente teve apenas uma reprovação no Fundamental 1, né? E o que a gente discutiu? Que professora ia receber esse aluno no ano seguinte, né? Nesse ano? Que turma ele ia ficar? Quem seriam os colegas? Como seria o acolhimento? Porque é para beneficiar o aluno. Não é simplesmente para castigar ou porque essa família não participa, porque ele não tem interesse pelos estudos. Não é procurar justificativas que só pesam para o aluno, né? É pensar o que realmente é melhor para ele. E aí, quando eu pensava nesse nosso momento e falar desse conselho, eu lembrei um pouco da minha caminhada acadêmica, assim, e de um livro da Nádia Bossa que chama Fracasso Escolar. E é um livro que lá na especialização já me tocou muito,
né? Porque o título dele já nos faz pensar muito, é um fracasso escolar. Ele é da escola, não do aluno. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque por muito tempo o aluno foi responsabilizado somente. Ah, ele não se esforça, ele não quer aprender, mas a gente sabe que se a gente olha para a nossa escola, para onde a gente convive, tem sempre coisas que a gente pode mudar, que a gente pode pensar de um jeito diferente, né? E eu acho que o conselho coletivo é um momento onde a gente consegue fazer isso de uma forma assim, cada vez já é muito boa. E cada vez que a gente faz, acho que a gente faz melhor ainda. E é muito bonito quando a gente vê o professor que vai receber. A gente está discutindo uma aprovação do terceiro ano, por exemplo. Daí a professora do quarto ano diz: não, mas olha só, pelo que vocês estão me contando, ou pelo que eu já percebi dele no Fora da Caixa, né, que também colabora com a visão dos professores, eu acho que eu vou conseguir fazer um trabalho nessa linha e tal. Então, vamos aprovar ele que eu vou conseguir ajudar ele a avançar. Ou isso que a professora do terceiro vai fazer esse ano, eu consigo fazer lá no quarto. Então, eu ajusto um pouquinho meu planejamento, eu foco um pouquinho nisso, então vamos aprovar ele. Né? Os professores se colocam assim. Ou, lá no caso da prof da educação infantil, que diz, porque a professora chega no conselho e apresenta, olha só como está escrita, olha só como está a leitura, achando que ele poderia ter avançado mais, né? Daí a prof da educação infantil diz assim, nossa, mas ele fez tudo isso, ele está lendo assim, porque ele tinha tanta dificuldade de relacionamento, a gente tinha alguns desafios na questão do jogo simbólico, então ele evoluiu muito, acho que a gente precisa apostar nessa evolução dele. Né? Então, acho que é muito bonito ver todos esses professores que foram professores desse aluno, que serão professores desse aluno, ou que simplesmente têm um aluno parecido e dizem, né, ah, olha só, eu não conheço esse aluno tão bem, mas tem o fulano que eu tentei tal coisa e funcionou. Então, pode ser que funcione com esse também. Enfim, podia ficar muito tempo aqui falando, né, porque realmente eu sou apaixonada por essa proposta, assim, que a gente vem melhorando. Então, o que, que a gente pode, né, explicar, talvez, para quem só ouviu pelo meio da live? Então, o que, que é o conselho coletivo? Ao final do ano, os alunos que têm possibilidade de serem reprovados nas suas turmas, eles vão para esse conselho que a gente chama coletivo, e todos os professores, juntos, decidem a aprovação ou a reprovação desse aluno. Né? Então, isso é uma... é um gesto e é uma maneira, eu acho que muito bonita também, dos professores cederem esse lugar de poder, né, que a gente sempre tem. A gente tem essa coisa de o meu poder sobre o aluno. E também eu acho que alivia um pouco a responsabilidade. Né? Nós temos aqui a nossa colega Ariane, e a Ariane é professora da educação infantil. E ela topou vir fazer um pouco essa conversa e contar para nós também a experiência que ela teve de ser professora de educação infantil, principalmente também, né? E trabalhar no TSD, no Conselho. Oi, Ariane. Oi, meninas. Olá. Olá, tudo? Tudo bem. Oi. Ai, que nervoso ficar aqui. É bem, é bem nervoso, assim, dá. Mesmo que é um assunto que eu gosto bastante, que nem a Leia falou, é uma paixão que a gente vai criando pelo conselho coletivo, né? Uma atividade, assim, um processo que a escola tinha, que eu não tinha participado em nenhuma escola. Mesmo assim, dá um nervosinho, assim, na gente. Eu quero agradecer as meninas pelo convite. Eu sempre aprendo muito nas lives, acompanho todas elas, eu gosto bastante, tanto com os profs convidados, e hoje eu estou aqui nesse nervoso. Uma vez, assim, de passar um pouquinho na experiência lá na Dolfina. Bom, quando a gente fala de conselho escolar, conselho de classe, a gente sempre vem nervoso, assim, indiferente se é com os pequenos, se é com os grandes, se é dentro de uma disciplina, porque a gente fala de reprovação, a gente fala de aprovação, notas, alguma coisa dentro desse aspecto. Então, remete a uma responsabilidade muito grande para o professor. Dá alguns anseios para nós essa responsabilidade. E quando
eu comecei na Adolfina, já tinha o conselho coletivo, e para mim foi uma novidade, assim, e que eu também adorei muito participar. No começo foi mais ouvinte, era prof de apoio junto e prof da educação infantil. E mesmo com não tendo contato com os grandes, com o apoiador eu tinha mais, até o 5º ano, agora me perdi. Eu tinha contato, tinha um conhecimento um pouquinho dos alunos, assim, por participar. Então, consegui contribuir um pouco, assim, nos primeiros anos. E depois, assim, mais direcionado dentro da educação infantil, assim, eu vi o quanto na Adolfina nós temos uma visão diferente, assim, de pertencimento. Como a Joyce falou, quando a gente fala do aluno, eu tinha muito isso para mim. Tanto, principalmente porque eles são pequenos. Esse é meu aluno. No recreio, eu sempre dava, principalmente no começo, esse é meu aluno, o que vai acontecer com ele? Sempre tive que desmanchar, assim, isso que eu tinha em mim, assim, que o aluno pertence à escola. E o conselho coletivo é uma das coisas que eu aprendi bastante, assim, que é um pertencimento meu, o quanto é minha responsabilidade, não só quando ele está na minha sala, quando ele é meu aluno, e sim quando ele foi para o 3º ano. Como a gente é da educação infantil, a gente faz a entrevista, conhece bem a fundo a família, porque eles são pequenos, os pais são bem preocupados, estão sempre em cima. E esse conhecimento que a gente vem e tem da família e deles pequenos, esse crescimento deles, a gente consegue contribuir no conselho coletivo também. Então, às vezes tu fica pensando assim, o que o professor de educação infantil vai participar do conselho coletivo? Vai participar da aprovação ou reprovação lá do 5º ano. Na verdade, é porque a gente já conhece eles, se eles estão lá no 5º ano, bem provável que eles tenham passado por nós e a gente já conhece como é que foi o aprendizado dele, como é que ele foi na parte de participar em grupo. Às vezes eles não gostam de participar em grupo, então como ele evoluiu, como ele o que ele precisa evoluir, a gente consegue indicar, assim. Então, o conselho coletivo para mim foi uma paixão, foi e é, né? Eu adoro participar. E ele divide essas responsabilidades, tira esses anseios do professor, assim, que a gente sente bastante. A gente consegue dividir essas preocupações e ter um olhar diferente, não só o aluno como números, e sim individual, pensar naquele aluno mais individual, assim. São essas as coisas que a gente se apaixona mais ainda na Adolfina, né? É verdade. A gente tem essa ideia de todos sermos responsáveis por todo mundo. Ela é uma ideia que vai se construindo devagarinho dentro da gente, né? A gente não entende, como a Ariane disse, no início eu achava que eu não tinha nada para dizer. A gente acha que não tem. Eu acho que nos primeiros conselhos, né, a Leia também pode dizer, o que as pessoas, quando a gente votava, né? Então, esse aluno aprova ou não? O que as pessoas votavam, justificavam seu voto? Eu voto com a professora, porque se a professora está dizendo que ele vai ser reprovado, ele tem que ser reprovado. Ela sabe melhor do que eu. E também poderia se sentir como uma coisa assim, como uma coisa, estão tirando o meu poder de aprovar ou de reprovar, né? E não é isso, é compartilhar a responsabilidade, né? Compartilhar. É isso que a gente fala, que é essa ideia do conselho coletivo. Quando a gente diz do sentimento que vai crescendo na gente desse conselho coletivo, ele vai crescendo aos poucos, né? Então não quer dizer, não tem como dizer assim, agora eu vou aplicar na minha escola esse conselho coletivo e vai ser tudo maravilhoso já no 1º ano. Não, né? As pessoas vão ter que compreender essa necessidade e tem que crescer dentro delas essa ideia de que tudo tem que ser compartilhado na escola. Hoje eu estava falando com uma pessoa antes e eu disse, muitas vezes a gente, professor, e aí quando eu falo professor é genérico, né? É um termo genérico, né? Dessa ideia que a sociedade tem de professor,
e dessa ideia que a sociedade tem que os professores deveriam, como os professores deveriam ser, né, que a gente carrega, um arquétipo maior, né, do que nós individualmente, a gente tem essa ideia... Gente, perdi a minha linha de pensamento. Não tinha acontecido ainda. Então, posso comentar aqui. Fala, Leia, fala para ver se eu me lembra. Meu Deus. A Yara comentou, né, que os alunos são nossos e o conselho coletivo, isso fica bem nítido, pois todos os professores têm um olhar para a aprendizagem e as potencialidades deles. E o que eu vejo, já vi acontecer nesse conselho coletivo, né? O professor, ele chega normalmente com a ideia de voto dele, do seu aluno, né? Aquele professor que tem esse aluno por mais tempo. Mas já aconteceu do grupo conseguir fazer o professor mudar de ideia, e já aconteceu do professor conseguir fazer a grande maioria do grupo que estava indo para um lado também mudar de ideia. Então, isso mostra também um crescimento e um amadurecimento muito grande das pessoas que participam, né? Porque tu tem que aprender a escutar o outro, levar em consideração e olhar para o todo mesmo, né? E tirar aquela coisa que muitas vezes fica presa a um olhar mais pessoal do professor, né? Porque a gente não pode esquecer que é uma relação. E tem alunos que a gente consegue ter um vínculo maior, com mais facilidade, tem outros que a gente vai tentando de vários jeitos, né? Então, isso também vai se desmistificando nesses momentos. Eu acho que a cada conselho coletivo, nós, professores, conseguimos ensinar do que é nosso, né? Para pensar realmente no aluno e no que vai ser bom para ele. E, às vezes, né, a gente defende muito a questão da aprovação, né, de olhar para o aluno como um todo. Mas a gente tem alguns alunos em que a gente avalia que é necessário reprovar, né? Então, é o que é o melhor para o aluno naquele momento, né? Aqui tem uma fala da Vanusa: o estudante que avança pelo consenso será acolhido coletivamente no ano seguinte. E isso é verdade, né? A gente acolhe, se a gente avança esse aluno coletivamente, no ano seguinte a gente acolhe coletivamente também, né? E a gente tem um olhar diferente para esse aluno. É verdade. Né? Eu não sei, tu quer comentar mais alguma coisa, Ariane? Seria isso, assim, acho que a gente aprende, claro que no conselho coletivo é um momento que é único, assim, só participando para a gente ver a grandeza que é, mas que nem, como vocês comentaram, não é assim implantar o conselho, quando a gente assiste, não é tão fácil implantar ele sem ter essa ideia de pertencimento, de empatia, assim, da visão do aluno como um todo. Então, quando tu conseguir evoluir essa parte em ti, tu consegue o que nós já atingimos no conselho coletivo. Acho que é mais dentro disso, assim. Seria isso. Obrigada pelo convite. O pessoal comentando bastante a tua presença ali, as colegas ficaram bem felizes em te ver. A nossa corajosa. Saudade. Corajosa. Pode dizer, né, Ariane, que o convite era para todas, né? Estava aberto, um convite aberto. Isso. E a gente recebeu, então, a Ariane com muito carinho, muito obrigada. E esperamos que mais adiante, quando a gente tratar também de outros assuntos da educação infantil, tu possa aparecer também de novo, porque eu acho que tem coisas muito legais na nossa educação infantil para falar, né? Eu acho com que certeza. Até a gente poderia fazer uma live sobre a pesquisa na educação infantil, né? Que eu acho olha aí! Olha aí! Não é? Faz umas coisas muito legais. Esse é o meu chão. A Ariane então, é top nesse assunto. A Ariane vai estar de novo com a gente para falar da pesquisa na educação infantil. Já estou lançando um tema, se vocês acham legal, escrevam aí. Muito obrigada, Ariane, tchauzinho. Obrigada, tchau, Obrigada, meninas. Ariane. Beijo. Tchau. Ai, então, que joia. Eu vi aqui uma pergunta da Rosane, assim, se todos... Deixa eu achar aqui a pergunta. Então, no conselho coletivo, botar ela aqui.
A Vanu já deu uma respondida, mas acho que é legal a gente comentar isso. Então, no conselho coletivo participam todos os professores do aluno em questão, não apenas os do ano em questão, mas os que já atenderam o aluno em outros anos anteriores. Na verdade, a gente faz o conselho coletivo nos anos iniciais, né? Então, os professores do conselho coletivo, eles são os professores da educação infantil até o 5º ano. Os professores do 6º ao 9º, a gente trabalha também num conselho coletivo, né? Então, eles também estão juntos, né? Porque muitos deles são professores de todos os alunos, do 6º ao 9º. Então, também é um outro núcleo de conselho coletivo. A gente ainda não juntou todo o grande grupo para fazer isso, né? Acho que é uma coisa para um futuro, né? Para a gente discutir num futuro essa questão. E também tem uma pessoa que falou ali, perguntou se só acontece no final do ano. Acho que nós tínhamos conversado antes, né, Léa, que tu queria contar isso também. Sim. A gente teve a experiência uma vez de fazer no meio do ano. E a gente acabou não repetindo, mas conversamos, é aquela coisa da gente estar sempre reavaliando, né? Que é importante também, porque aí a gente consegue traçar ações, né? Então, foi um conselho que teve um maior número de alunos, porque cada professor levou, se eu não me engano, 2 ou 3 alunos que preocupavam, apresentou esses alunos e todo mundo foi dando ideias do que a gente precisava fazer, né? Até o final do ano, para que esses alunos não reprovassem ou que aprendessem mais, enfim. Foi muito rico aquele momento. Principalmente para mim, enquanto coordenadora que estava começando, assim, e a gente, né, não tem muito, tem algumas ideias do que fazer, né? Mas foi muito importante para mim como coordenadora, porque também abriu um leque de opções e de coisas que eu não havia pensado, e a gente pôde construir uma proposta coletiva de intervenção. E também, se eu não me engano, foram 2 alunos apenas que reprovaram do Fundamental 1 naquele ano. Então, a gente conseguiu traçar as metas e aplicar, né? O que a gente tem que falar também, vamos pensar no tamanho da nossa escola. Às vezes as pessoas dizem, vocês têm uma escola pequena, então dá para fazer. Não, é uma escola grande, né? Nós temos alunos, então, 740, 760 alunos, geralmente na escola. E esses alunos, eles... no Fundamental 1, eles são mais ou menos a metade, é meio equilibrado, assim. Então, são muitos alunos. E, claro, muitos professores também. Essa ideia de discutir os conselhos, de discutir com mais gente nesse conselho coletivo, não só responsabiliza as pessoas, porque não é uma questão, porque os professores são responsáveis, né? Não estou dizendo que não são, nós somos responsáveis, mas a gente, às vezes, não consegue entender a necessidade da nossa participação em outro lugar também, né? Antes eu dizia, na live anterior da gestão democrática, ou não sei se foi na live nossa, se foi na live da secretaria, já não sei mais onde eu falei isso. As coisas se misturam muito, né? Se misturam mesmo um pouquinho na minha cabeça. Tanto que é aquela linha de pensamento que eu perdi, eu nem achei ainda. Mas passou, né? Não sei mais o que eu queria dizer. Então, assim, o que realmente... viu? Tô perdendo de novo. Gente, o que aconteceu comigo hoje? Bom, eu quando começo a ler comentário e falar, às vezes eu me perco também, né? De repente é isso. Pode ser isso, agora peguei, lembrei. Então, assim, o que eu dizia da gestão democrática? Às vezes as pessoas não participam, os pais não participam, os pais principalmente não participam. Mas, gente, as pessoas não conseguem perceber a importância da sua participação, a importância do seu olhar em cima daquilo, minimizam a importância do seu olhar. Né? Então, quando a gente faz o conselho coletivo, nós não estamos dizendo que o olhar do professor da turma ele é menos ou ele é pouco. Né? Pouco, na verdade, é, né? Porque sempre o olhar único é pouco, né? Mas ele não é menos importante que os outros. Isso não é uma disputa que a gente faz, um conselho para disputar quem vai ganhar a ideia de aprovação, de reprovação. Não. O conselho coletivo a gente faz para que todo mundo possa olhar para aquela situação, que seja convidado a olhar. Porque na correria do dia a dia, eu sei, né? Eu, professora de 3º ano, não dá tempo para olhar para todo mundo. Não dá tempo para olhar para os outros que já passaram por mim. Eu já estou fazendo o meu esforço imenso de olhar para os meus, né? É cansativo, é desgastante, no correrio todo.
Mas aí, quando a gente junta esse conselho coletivo, a gente oferece, a gente permite que todo mundo tenha um tempo, que daí é uma coisa de gestão, né? De gestão da escola. A gente constrói esse tempo para que todo mundo, todos os professores, possam olhar para esse aluno e possam ajudar essa professora também, esse professor que está com aquele aluno com alguma dificuldade. Porque, de novo, a gente diz, os alunos não são únicos de um professor. Os alunos são da escola. Os professores são da escola. Todo mundo é de todo mundo, né? Olha só que lindo que ficou isso. Mas é verdade. Né? A minha responsabilidade em relação aos alunos dos anos finais é uma, mas ela não exime a minha responsabilidade dos alunos que deveriam ser só responsabilidade, só responsabilidade da Leia. Sim. Né? Não é só a Leia que é responsável por... E não sou só eu que sou responsável por aqueles. Então, nós trocamos muito. E aí, sim, eu venho a falar da importância de uma gestão escolar, de uma coordenação, de uma direção, que pensa essas nuances, porque isso são detalhes. Detalhes que vão se passar na correria do dia a dia e que a gente não vai perceber. E a gente só vai sentir falta lá no final. Então, todos os professores compreendem, né? Todos os professores da Dolfina e todos que participam de uma coisa assim, participativa, compreendem a importância do seu olhar. Não é porque eu fui professor desse aluno lá no F4, que quando ele está no 5º ano, o meu olhar sobre ele não é mais importante. Ele é importante. Né? Então, isso tem a ver com esse acompanhamento que a gente faz, né? Exatamente. Né? A Gabi comentou ali. Isso, eu vou colocar o da Gabi. Quer falar sobre o da Gabi? Ela colocou: o conselho auxilia muito também ao professor do ano seguinte conhecer e receber melhor este aluno, como acolhê-lo enquanto dificuldades e evidenciar suas potencialidades. Exatamente, né? Porque aí a gente constrói ali junto o que é importante fazer para esse aluno, né? Então, assim, enriquece muito o trabalho. E como eu comentei esse ano, assim, a gente pode fazer, nesse último conselho, falar muito disso, né? Inclusive, de como ia ser os primeiros dias de aula, como ia se conduzir situações que poderiam se repetir, que já aconteciam no ano anterior. Enfim, foi um momento muito rico, onde aconteceu essa troca, né? Porque a gente precisa pensar no quanto uma reprovação pesa na vida do aluno, do estudante, né? É uma coisa que fica marcada, assim, porque qualquer estudante que tem uma dificuldade de aprendizagem, isso já mexe muito na autoestima dele. Isso reflete muito na vida cotidiana dele, né? Nas ações, assim. Como é importante quando a gente faz uma coisa bem feita, muda o dia da gente, né? O aluno com dificuldade de aprendizagem parece que está sempre martelando ali, não, eu não consigo, eu não consigo. Então, a gente precisa ter esse olhar também do quanto isso reflete na vida desse aluno. E ninguém, a gente acredita isso muito, né, na Dolfina, e fala muito nos conselhos, assim, ninguém tem dificuldade em tudo, né? A gente precisa aprender a olhar para as potencialidades, evidenciar essas potencialidades, e às vezes por aí a gente consegue que as outras dificuldades de aprendizagem vão se amenizando e as coisas vão acontecendo, né? A gente fala muito isso no processo de alfabetização, mas isso acaba refletindo em todas as aprendizagens, né? Na matemática, enfim, ou outras pequenas aprendizagens do dia a dia, né? Eu tenho uma aqui, a Yara Paula, ela pergunta assim: vocês pensam em convidar os alunos para participar dos conselhos? Aí eu vou refletir uma coisa assim que acontece na Dolfina e que já aconteceu em outras escolas que eu participei, né? Não, nós não, a ideia, esse conselho coletivo não tem a participação dos alunos, mas a nossa escola, ela tem uma forma de participação, que aí na live anterior a gente falou muito das assembleias, e ela é uma... como é que eu posso dizer? Ela permeia tudo que a gente faz. Então, os alunos em assembleia, eles falam sobre tudo, né? Sobre a avaliação deles, sobre as aulas, sobre os professores, sobre todas as coisas. Então, falar
o espaço de fala dos alunos, ele é um espaço totalmente aberto na escola. E ele foi se construindo desde os alunos muito pequenos. Então, fazer um conselho participativo dessa forma que se entende em outras escolas, como sendo o momento em que o aluno vai participar único, né? Porque geralmente é único, né? Não tem que outros momentos os alunos participam da avaliação, de qualquer outra coisa, que não seja nesse conselho participativo que se faz, que eu já fiz e que já foi feito em outras escolas que eu trabalhei, né? Então, assim, e aí o que acontece nesse conselho participativo? Os alunos são colocados, às vezes, uma representação ou um grupo, não todos, né? E eles são colocados ali para ficar discutindo, né? E às vezes a gente fica meio artificial essa ideia, né? Então, porque, na verdade, o que eles vão falar ali, o quanto vai refletir na decisão dos professores depois, né? Porque eu já vi todo tipo de conselho participativo imaginável, né? Eu não acho que não tem que fazer, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que as escolas têm práticas muito poderosas de conselhos participativos. O que eu estou dizendo é que as nossas práticas de assembleia, elas meio que tomaram esse lugar, né, do conselho participativo que acontece em outros lugares, tanto com os pais como os responsáveis, né? Mas nós, dentro do acompanhamento de alunos, nós temos uma conversa, acho que eu vou explicar um pouquinho isso, né? Como é que a gente faz o acompanhamento dos alunos na escola? Porque um bom acompanhamento da aprendizagem é importantíssimo para a melhor aprendizagem dos alunos, né? A gente não deixar os professores que vão pegar os alunos no escuro. Então, desde o momento em que nós entramos na escola e começamos a ter esse lugar de pensar sobre isso, nós pensamos muito sobre como acompanhar. Então, lá em 2012, nosso acompanhamento era numa ficha, né? Numa pasta. Então, na coordenação havia uma ficha de acompanhamento a cada conselho, a cada ano, com um monte de registro, que geralmente era a orientadora que fazia, e que a gente ia levando de ano após ano. Então, quando chegava no primeiro conselho, a gente já sabia, no ano passado temos essas informações, né? Isso a gente fazia no papel. E as nossas atas também são atas que carregam informações de ano para ano, né? Então, a ata do primeiro conselho de classe, ela carrega muitas informações finais do conselho anterior, né? A gente sempre tem esse procedimento. Quando abre essa ata, já tem um monte de informações. Então, a gente fazia tudo isso no papel. Hoje, nós acompanhamos no Drive, né? Então, nós temos uma pasta de acompanhamento de aluno dentro do Drive e todos os professores têm acesso. Então, essa ficha que era de papel virou virtual, né? E nessa ficha virtual, e é uma coisa simples, dentro de uma planilha de Excel, né? Cada aluno é uma planilha dentro desse arquivo, que tem uma facilidade boa de ficar trocando de turma quando o aluno troca, né? Nossos arquivos ainda são por turma. E ali a gente vai registrando, né? Tudo o que a gente vai sendo dito ali naquele conselho. Esse acompanhamento nos permite aos professores, permite a todo mundo saber desse aluno. Porque eu não sei vocês, mas quando eu entrei lá atrás na educação, né, lá em 91, a gente tinha uma conversa assim, eu pego meus alunos e não me interessa saber o que a outra professora quer dizer, eu quero formar minha opinião sobre os meus alunos, né? O que os outros professores dizem, eu nem olho, eu nem leio. E aí eu penso que isso era porque a gente achava que só iam vir coisas negativas, era isso que eu achava, que o que eu ia ler eram coisas negativas, e eu não queria ter um olhar negativo sobre aquele aluno meu novo, né? Mas, ao mesmo tempo, até eu compreender esse aluno, já tinha se passado meio ano. Eu já estava daqui a pouco já entregando ele. Eu entregava um aluno e eu nem sabia que o pai dele tinha morrido assassinado, talvez. Né? Essas informações, elas iam se perdendo pelo tempo. E aí tu dizia assim no conselho, fulano tem isso. Mas quem sabe dessa história? Quem sabe dessa história é aquela professora que me contou, que não sei o quê. Então,
nós temos um registro muito seguro, é lógico, né? Muito ético em relação às informações que estão ali, né? Porque todos somos professores responsáveis pelas informações que são colocadas ali, mas muito completo também. Quer dizer, nós tentamos cada vez fazer esse documento mais completo, para que a gente consiga entender esse aluno mais proximamente, né? A Vanusa colocou ali, né, que no mesmo documento, cada planilha é referente a um ano letivo, né? Então, segue ali, a gente tem a sequência desse aluno ali no mesmo documento, né? E como é interessante ver eles lá no 7º e a gente vê como foi o processo de alfabetização deles, né? A gente enxerga demorou. até o teste de leitura, de escrita que eles fizeram, né? Isso, Exatamente, as testagens que a gente faz, né? Enfim, é muito rico. Ali em cima, antes tinha um comentário da Tamara também a respeito da participação dos profs de projeto. Isso. É importante também que os professores de projeto participam do conselho, pois também atendem os alunos semanalmente, assim contribuem muito no conselho. E além desse atendimento semanalmente, eles atendem os alunos mais anos, né? Por mais tempo. Então, às vezes, vem essa contribuição também, que muitas vezes fica no papel da coordenação ou do professor do ano anterior, de estar explicando como esse aluno vem se desenvolvendo, né? E assim como os professores de projeto ficam mais anos com aquele aluno, eles também têm essa visão e contribuem muito nos conselhos como um todo, né? É bem importante a participação deles. Tem um comentário aqui da Lise Brancão, que diz assim: importa muito também observar as experiências que se oferece para o aluno que irá refazer os estudos no mesmo ano. Isso é uma coisa que eu me pergunto também, né? O quanto de preocupação a gente tem com isso. No ano passado, e por um bom tempo agora, nós não temos mais muita reprovação na Adolfina, mas já tivemos, né? No ano passado, então, 2019, foram 4 alunos que foram reprovados, né? Dentre todos os alunos da Adolfina. 4 que foram reprovados. Dos 700 e tantos, né? Dos 700 e tantos. Claro, esses alunos que foram reprovados, eles foram com um plano de acompanhamento. E a gente já tem vários planos de acompanhamento para aqueles alunos que passaram com alguma dificuldade, né? Para cumprir o que deveriam saber naquele ano. Mas, assim, muitas vezes a gente usa... A reprovação é uma coisa muito triste. E o pensamento que os professores, que a escola, que a comunidade em geral tem sobre a reprovação também é triste, né? Porque a gente pensa, e aí agora eu digo a gente, eu digo o professor de novo, como essa ideia de uma coisa arquétipa, né? Eu já não penso mais assim, mas eu já pensei também. A gente pensa que um aluno ser reprovado no ano escolar é um favor que a gente está fazendo para ele. Né? É uma bênção que a gente entrega para esse aluno, porque ele vai ter mais um ano para poder aprender o que ele não aprendeu. E aí, com essa possibilidade que o professor, que a escola tem de reprovar os alunos que a gente acha que não sabem, a gente também não se preocupa em entender por que aquele aluno não aprende. Por que a reprovação, de uma certa forma, é baixa na Adolfina? Porque a gente tem um esforço imenso para compreender como cada aluno aprende. Então, um conselho de classe hoje, né, e a gente já passou por uma evolução, é uma coisa bem legal, e eu digo sempre para os professores o quanto eu entendo que a gente já cresceu nesse olhar para o aluno. A gente olha para esse aluno tentando entender o que é que nós poderíamos fazer para que ele aprenda, não o que é que a gente fez, né, o que ele deixou de fazer. Porque tem conselhos de classe que a gente ouve assim, por que ele tem nota baixa? Porque não fez trabalho, porque não veio na aula, porque não sei o quê. Existe isso na Adolfina? Existe. Tem aluno que não faz trabalho, que não vem na aula? Existe. Só que o nosso olhar sobre esse aluno é outro. Não é que nós precisamos... então vamos reprovar ele. Vai reprovar ele. Não.
A gente vai chamar esse aluno para nós, a orientação vai conversar, a gente vai chamar os pais, a gente vai traçar um caminho com ele, junto com ele, com os pais, para que ele aprenda. Não é para que ele aprove, é para que ele aprenda. Esse é o pensamento que a gente tem. Então, todo o acompanhamento dos alunos, ele é muito sensível, eu acho que ele tem que ser numa escola que se pensa, que quer, se considera democrática. Uma escola pública, democrática e inclusiva. Não pode se safar disso, né? Não pode dizer que isso não é importante. E não pode... E não só... Pode falar. Não só lá no final do ano, né? É o ano inteiro, né? Esse acompanhamento acontece o ano inteiro. A gente pode dizer que lá no final do ano é onde a gente discute essa questão da aprovação ou não. Mas também não acontece só ali. A gente vai o ano inteiro olhando, porque tem aquele aluno que já passou por conselho coletivo, então a gente já inicia o ano olhando diferente para ele, né? E sempre pensando que estratégias a gente tentou com esse aluno, né? Porque também não é justo a gente chegar a reprovar um aluno que a gente não fez nenhuma intervenção, né? Não tentou nada muito diferente. A gente não pode só perceber o aluno no final do ano na hora de aprovar ou reprovar, né? Aí vem esse contexto de novo, enquanto escola, qual a nossa responsabilidade com esse aluno também? Hoje a gente sabe que isso não é mais só uma questão do aluno como já foi um dia, né? Não é só o aluno que ou aprende ou não aprende. Não é um processo de seleção, simplesmente, né? Tem todo esse contexto que a gente busca olhar e que a gente vem, acho que ano após ano, a cada momento crescendo, né? E conseguindo evoluir nesse olhar. E sentir essa responsabilidade, né? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, quando eu falo sobre isso em algum lugar, ou alguma reunião, as pessoas dizem, mas o aluno, tu não pode dizer que é tudo culpa do professor, né? É tudo sempre em cima do professor, se o aluno não aprende porque ele não quis aprender, não é culpa do professor. Mas o que a gente diz aqui não é isso, né? De maneira alguma. Não é culpa do professor, mas é responsabilidade da escola. Sim, nós não podemos tirar essa responsabilidade da gente. A responsabilidade com a aprendizagem do aluno é primeiro da escola. E aí eu vou dizer uma outra coisa que me incomodou numa fala de uma outra pessoa, assim, falando de adaptação curricular, alguma coisa, e a pessoa disse assim, a responsabilidade de fazer essa adaptação é do professor, primeiramente, no seu planejamento, mas também da escola. Aí que eu acho que é o erro, mas também não. A responsabilidade de acompanhar, de atender, de planejar para todo aluno é da escola como coletivo. E de cada professor individualmente. Tem o mesmo peso essa responsabilidade, né? É do coletivo. Então, se é necessário para algum aluno, né? E esse ano a gente colocou em prática um outro documento de acompanhamento do aluno, que é o acompanhamento da alfabetização, né? Então, a gente tem alguns alunos que, devido a situações todas, ainda poderiam ter um olhar mais delicado. Eles foram aprovados, mas eles precisam de um olhar mais atento de todos os professores que estão vindo para ele. Então, a gente criou esse documento que acompanha a ficha normal do aluno e que os professores sabem que esses alunos, eles têm que dar prioridade no atendimento. Quer dizer, eu tenho horário de recuperação, eu vou chamar primeiro quem? Quem faltou aula? Quem não veio à prova? Não. Primeiro quem está em acompanhamento de alfabetização. Primeiro quem está dentro desse olhar já, essa peneira que a gente já fez. E depois, em determinado momento, quando esse aluno avançou, então a gente tira ele desse acompanhamento, né? E coloca ele no acompanhamento comum, que também é bastante minucioso, né? A querida Carla França aqui dizendo, muito inspiradora essa discussão. Carla foi minha colega na faculdade, a gente não se vê há muito tempo, mas a gente sabe que tem um carinho muito especial uma pela outra. Eu espero, né? Eu tenho por ela, espero que ela tenha por mim também, querida. E aí, mais acima, tinha uma fala aqui do Diogo,
E ele pergunta veio assim, bastante coisa ali, né, agora. né? Qual é a finalidade da reprovação? E aí é uma pergunta que eu acho que cada um tem que responder para si. Para que serve a reprovação? E se for perguntar para mim, diretamente, Joyce, o que tu acha? Eu acho que não tinha que ter, né? Eu acho que não tinha que ter essa coisa de reprovar aluno. Mas daí vão dizer para mim que eu sou radical demais, né, Lé? Que eu sou muito radical, não, porque... E aí as pessoas querendo me explicar, elas dizem assim, tem alguns alunos que não merecem ser aprovados. Aí eu fico pensando que é triste isso, né? Que a criança não merece ser aprovada num ano, mais outro ano também não, até ela não merece nunca, e foi. A gente jogou ela para fora da escola. E a gente não está podendo, né? Na escola pública, jogar nenhum aluno para fora. Né? A gente tem que fazer o contrário. Eu acho que o trabalho na escola pública, ele é de muita responsabilidade. A gente tem que trazer esses alunos, a gente não pode perder nenhum. E eu considero um aluno reprovado um aluno perdido. Perdido naquele ano. Então, quando a gente reprova um aluno, por exemplo, no ano passado, nós tivemos 3 alunos nos anos finais, 2 de 8º e 1 de 9º, que foram reprovados. Eu sinto esses alunos como perdidos. Naquele ano, a gente perdeu eles. Eventualmente, no aluno que foi reprovado do 3º ano, não foi isso, né, Leia? Esse aluno, a gente entendeu e compreendeu de uma maneira diferente a situação toda grandiosa dele, né? E considerou que ele estar novamente no 3º ano seria mais benéfico para ele. Mas isso é um remédio que a gente não pode usar aleatoriamente assim, né? E se justificar e dizer assim, esse ano 30 alunos ficaram. Imagina, 30. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu disse, 30 alunos eu não consigo nem nomear de memória. Eu sou fraquinha de memória, então, eu acredito, né? Eu não consigo nomear 30 alunos de memória. Então, como é que isso não me incomoda? Como não me incomoda? Incomoda, tem que incomodar quem está vivendo na escola. Tem que incomodar quando a gente tem 30, 40 alunos num ano, numa escola com 700, com uma escola com 300 ou 400 alunos, a gente tem 30 alunos reprovados. É uma turma inteira. A gente não conseguir nomear. Né? Então, hoje, eu sei do ano passado, do ano anterior, ainda consigo me lembrar quais os alunos que reprovaram. E por que reprovaram. Né? Porque o pensamento que a gente tem que ter na escola é esse. Reprovar não é uma medida pedagógica que a gente usa. Não, medidas pedagógicas é outra coisa. Reprovar é um fracasso. Primeiro da escola, mas não é na escola que esse fracasso vai se sentir. É no aluno e na família dele que esse fracasso vai se sentir. Né? Então, eu também penso que não é hoje, né, não é possível fazer essa transformação de pensamento de um ano para o outro assim. Né? Porque daí aí vão dizer assim, eu estou aprovando só porque elas estão mandando aprovar. Não é isso. Isso não pode existir. Então, é pensar sobre isso, sobre essa ideia de reprovação que a gente tem. Qual é a finalidade da reprovação? Qual foi a finalidade para cada um dos alunos? Eu me lembro que um ano... Pode falar. Não, conclui o pensamento, depois eu falo, senão depois não vai lembrar. Eu me lembro que um ano atrás, quando eu ainda dava aula, né, que eu não era coordenadora, então, antes de 2012, a gente recebeu uma ordem da Secretaria de Educação que disse que nós tínhamos que justificar todas as reprovações. E aí, uma professora que tinha várias reprovações, olhou para mim e disse assim, eu só tenho que justificar um monte? Porque os outros são tudo, não são exigentes. Eu sou mais exigente que todo mundo, então eu agora tenho mais trabalho que todo mundo, tenho que justificar todo esse monte de reprovação. Eu olhei e pensei assim, eu tinha o meu quinhão, né, de reprovação para justificar, fiz minha e fiquei quieta, né? Mas eu fiquei pensando, é responsabilidade da Secretaria de Educação saber isso, sim. Por que a gente está reprovando? Não era um pedido assim absurdo, não era um castigo para a gente. Então, tá. Então agora, já que eu tenho que justificar, eu não vou mais reprovar ninguém. E aí, se eu não vou mais reprovar ninguém, eu não vou mais ensinar direito. Tem tanta coisa por trás desses pensamentos, né? E eu acho que uma falsa ideia, né, de que o professor que reprova muito é o bom professor. Não,
eu penso, e a escola que reprova muito é uma boa escola, é difícil aquela escola, né? Até antes, Joyce, é importante trazer essa questão, a gente não coloca a culpa no professor, né? É que a gente fala tanto a gente é tão parte do processo que não são as coordenadoras falando e querendo responsabilizar o professor, né? A gente está junto, ali a gente se cobra, né? Eu me lembro de chegar num conselho coletivo uma vez e tinha um aluno em especial que eu tinha feito muito pouco, eu enquanto coordenadora. E eu pensava assim, meu Deus, esse aluno não pode reprovar. Porque a gente podia ter tentado isso, podia ter tentado aquilo, podia ter tentado aquele outro, né? Então, enfim, realmente não reprovou, porque a gente viu outras coisas que a gente poderia fazer e que não era o melhor para aquele aluno, né? Mas assim, a gente olha para dentro da escola e assim, se tem uma turma com um grande número de alunos para reprovação, a gente olha para isso e pensa o que aconteceu, né? Aonde a gente, enquanto gestão, está falhando com esse grupo de alunos. Se tem uma série que está reprovando mais, a gente vai lá e olha para essa série. O que está faltando para a gente aqui, né? Então, assim, ó, sempre tentando ver o que a gente, olhando para nossa realidade e vendo o que a gente pode fazer além e para melhorar e para qualificar, né, esse processo. E dentro da psicopedagogia, que é o meu chão, é maravilhoso, assim, né? Acho por isso que eu gosto tanto de estar na Dolfina, porque eu vejo esse espaço podendo crescer muito, assim, e aplicar e melhorar, porque muitas coisas a gente não tem resposta, né? Muitas, a gente se incomoda com muita coisa, e a gente discute, a gente conversa, e às vezes a gente não encontra solução, e a gente tenta de novo, e assim a gente vai indo, né? Como esse momento que a gente vive agora, né? Que, na verdade, a gente não tem resposta, né, do melhor jeito de lidar, mas a gente está buscando. É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui, da Yara, que diz assim, que instrumentos vocês utilizam para avaliação? O que vocês pensam sobre a prova? O que a gente usa para avaliação? A gente usa, né, não tem todos os instrumentos que os professores acham por bem usar dentro da sua disciplina. Mas o que a gente tem sempre por trás disso tudo é que não existe um instrumento único, isso não é uma prova única que vai me dizer se aquele aluno aprovou ou reprovou. Sempre é um conjunto de instrumentos. E também a gente trabalha muito com a recuperação ao longo do ano, né? Gente, perdi essa palavra hoje também, né? Recuperação, como é que ela é? Recuperação, não é preventiva? É isso? Preventiva? Não lembro, não te acompanhei agora. Olha só, tô ficando velha. Quando eu entrei era recuperação terapêutica, né? Era um remédio que a gente tinha para dar para os alunos, terapêutico no final do ano só, né? Então a gente faz uma recuperação então preventiva durante o ano todo. Os alunos têm direito à recuperação em todas as disciplinas, em todas as provas, em todos os trabalhos. Não existe uma forma de avaliação que a gente diga para o professor você tem que fazer desse jeito. Cada professor dentro do seu contexto trabalha e troca com a gente, né, o que está fazendo, e a gente vai discutindo e vai dando sugestões, vai trocando uns professores com os outros, né? É muito coletivo isso, né? A Vanusa disse ali em cima que a avaliação, que um grande número de reprovados acontece quando o trabalho do professor é mais solitário. Com um trabalho coletivo não acontece tanto, é verdade, porque o professor fica mais seguro. Essa segurança do coletivo, né, alenta todo mundo. Eu vejo que nos conselhos dos anos conselhos finais, eles não acontecem assim, um conselho final e aí a gente diz o que aquele aluno sem mais chance. A gente faz o conselho umas 2 semanas antes, ou 3. E aí a gente olha para aqueles alunos que estão, como a gente diria um tempo atrás, pendurados, né? Aqueles alunos que estão devendo alguma coisa, ou que não compreenderam alguma coisa. E aí eu vejo que os professores, eles são muito criativos nas possibilidades que eles vão trazendo, né? Quer dizer, esse aluno, sei lá, soluções que eles encontram para acolher mais esse aluno. Então, eventualmente, um aluno que teve uma dificuldade numa disciplina,
um professor já disse assim, então vamos fazer assim, se ele foi aprovado em todas e está só faltando comigo, vamos deixar ele essas 2 semanas só na minha aula. E aí, então, eu vou ver o que é que a gente consegue trazer ele para a disciplina, né? Sanar alguma coisa. Então, cada caso, ele é pensado e o professor sempre se coloca num lugar de tentar acolher esse aluno. Né? E discuta, né? Isso, discuta. Poder perceber como esse aluno está aprendendo. Sim, logo quando tu leu essa pergunta, me veio a questão do projeto de matemática. Né? Um jogo. Operação paralela. O projeto de matemática, um jogo funciona como um instrumento de avaliação. Ele muitas vezes é o diagnóstico, é o processo e pode ser também a avaliação. Né? Eu acho que através do projeto de matemática, do laboratório de aprendizagem, a gente pode ver um aluno que está com dificuldade em matemática e pensar, bom, mas ele não está conseguindo resolver essas propostas, mas ele no jogo da vida, no mesada, num jogo de cartas, ele realiza as 4 operações mentalmente. Né? Então, isso está nos dizendo alguma coisa. Será que esse aluno tem dificuldade ou a gente não está conseguindo olhar para a forma que ele aprende, né? Então, é como eu já estava explicando, é muito pessoal, a gente conversa muito e observa, anota, registra, os professores também têm planilhas de acompanhamento, né, para acompanhar essa aprendizagem. Então, a avaliação ela acontece o tempo todo. Ela é o processo. Isso, e o tempo todo a gente pode mudar de rota, se for necessário, né? Pensar numa outra alternativa, aproximar um aluno de outro, ou um professor de um aluno, né? Como todo mundo se conhece, como a gente vai conhecendo as particularidades, às vezes a gente precisa também entender, né? E às vezes num conselho, um professor conta uma história sobre esse aluno, diz alguma coisa desse aluno, e aí clareia para todo mundo, puxa vida, se eu também fizer assim, se eu abordar essa criança, né? Porque a vida de cada um é muito complexa. A gente não pode reduzir a vida de uma criança, de um jovem, a trabalho de escola. Tem muito mais. Né? Então, se a gente quer realmente que eles aprendam, a gente precisa olhar para eles como seres humanos completos. Né? Para finalizar, a gente já está em 1 hora de live, 53 pessoas corajosas que estão ficando até o final com a gente. Se alguém tem um tema que quer sugerir agora para a próxima live, pode falar aí, senão a gente vai pensar depois, sugerir depois ou pensar ainda agora. Mas aí eu queria falar uma coisa que eu pensei assim sobre as lacunas, né? Hoje, em tempos de pandemia, de isolamento, as pessoas dizem assim, nossa, quando esses alunos vão voltar, eles vão voltar com lacunas. Gente, a gente já pensou nisso que está dizendo? Que lacunas são essas? Em relação a quê? Uma criança, um jovem, ele não tem lacunas. Lacunas é a gente que enxerga nele. Ele é um ser inteiro, né? Nós somos seres inteiros, complexos e completos. As lacunas que os professores, que os avaliadores enxergam na gente, foram colocadas lá. Porque nós comparamos que nesse ano escolar, nessa idade, a gente tem que estar nesse nível de aprendizagem. Se tu não tá, tu tem defasagem, tu tem lacuna. E daí tu carimba nele que ele tem uma lacuna aí. Mas da onde saiu essa ideia de lacuna? Nossa, isso é uma coisa complexa para pensar, mas é uma coisa que tem me incomodado muito a gente está dizendo isso. Nós não temos ideia das vivências que eles estão tendo quando estão longe da gente, mas a gente já sabe que eles vão voltar com lacunas. E eu diria que bom que se essas lacunas não forem um pai e uma mãe ausente, né? Um irmão perdido, um tio. Se essas lacunas forem só de aprendizagem, a gente vai conseguir resolver. Mas as outras lacunas que podem ser, quando eles voltarem, nós não vamos conseguir sanar. Né? Tem várias perguntas que tem aqui ainda. Alfabetização como processo permanente de educação. Vamos lá, Léa, me ajuda a escolher o tema para a próxima. Aí, se a gente falasse sobre alfabetização, a gente poderia falar com a dificuldade...
é notada desde o princípio do segundo ano, a recuperação em sala de aula, para, né? Se a gente falar como isso, se a gente falar desse tema da alfabetização na semana que vem, nós vamos conseguir colocar algumas... Aí a Patrícia fala do projeto de matemática, acho que a gente pode colocar um pouquinho do projeto de matemática, né? No tema de alfabetização. Sim. E poderia ser isso, o que tu acha? Eu acho que sim, eu acho que são assuntos que rende bastante. Então tá, pessoal. Que interessa bastante, vem, né? E eu vou aproveitar que ainda tem 55 pessoas aqui para divulgar para vocês o meu... já não fiz isso hoje, depois eu fico dizendo que não tem ninguém nos meus canais, que não tem ninguém no YouTube curtindo, né? Então eu vou passar para vocês esse link, e aí tem Instagram, tem uma lista de e-mails que eu mando, tem Facebook, tem Telegram, quem gosta de... Eu tenho um canal no Telegram também, que eu vou dividindo as coisas. E, então, entrem aí nesse link, se inscrevam nessa lista, no Telegram, no Facebook, onde vocês acharem melhor saber as informações desse canal. E na semana que vem, nós nos encontramos aqui, já cooptei a Leia de novo, então ela não vai poder sair, pelo que vocês entenderam, né? Ela não vai poder sair, vai ter que aparecer aqui junto comigo de novo. Nós vamos falar sobre alfabetização, a sugestão da Juliana, né? A alfabetização como um processo permanente na educação. Ficou até lindo, né? E a Juliana é minha colega querida lá da Afonso Pena. Eu trabalhei com ela, uma alfabetizadora muito boa, né? Mesmo que a gente fazia as coisas diferentes, né? A gente alfabetizava diferente uma da outra, mas eu sempre tive muito respeito e, assim, um orgulho imenso de ter sido colega da Juliana, né? Fico bem feliz que ela esteja aqui. Que jóia. Né? E aí a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Muito obrigado por ficarem conosco até o final. Não sei se Leia quer dizer alguma coisa ainda, antes de eu finalizar. Quero agradecer a todo mundo, Queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você, tipo Xuxa. Não, que eles sempre me incentivaram muito, assim, na questão do magistério, então eu queria fazer um agradecimento especial a eles hoje, porque eu sou muito feliz na minha profissão. Então, tchau, pessoal. Tchau.